Balões. É muito bonito, né, visualmente. Lembra festa, diversão, talvez possa parecer inofensivo também. Afinal, o que alguns balões podem fazer de mal, não é mesmo? A gente já viu alguns casos que trouxeram problemas graves, né? E teve um em específico que deu o que falar na época, muito por conta, principalmente, da burrice dos seus organizadores. O que era para ser uma festa, um evento beneficente, tornou-se num pesadelo para a cidade de Cleveland, em Ohio, e que ainda levou à morte de 2 homens inocentes. Nesse vídeo a gente vai conhecer o dia em que 1,5 milhão de balões causaram o terror numa cidade. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Em 1986, um grupo de pessoas teve a brilhante ideia de bater o recorde mundial de maior número de balões de gás hélio soltos ao mesmo tempo. Eles não imaginariam que isso faria com que mais de 35 anos depois do fato, a sua história estivesse sendo contada aqui no maior canal de curiosidades do Brasil. Mentiroso! Organizado pela United Way de Cleveland, em Ohio, uma instituição de caridade que ajudava pessoas carentes do estado, quase 1,5 milhão de balões seriam soltos no meio da cidade, mais especificamente na Cleveland's Public Square, rodeando a Terminal Tower, segundo prédio mais alto do mundo, quando construído lá em 1930. A ação foi coordenada pela Balloon Art by Treb, uma empresa sediada em Los Angeles, que passou 6 meses se preparando para esse grande evento. Esforços não foram medidos para que a ideia desse certo. Uma estrutura gigantesca, retangular, do tamanho de um quarteirão, medindo 76 metros por 46 e 3 andares de altura, coberta com uma grade de rede de malha, foi montada para segurar os balões em Cleveland. Dentro da estrutura, 2.500 estudantes, mais outros voluntários, passaram ali várias horas e horas e horas enchendo os balões com gás hélio. A United Way originalmente planejava soltar 2 milhões de balões, mas com o decorrer do tempo, eles viram que era melhor nem tentar chegar nesse número e pararam mesmo ali no 1,4 milhões, mais ou menos. Só que eles deveriam era ter desistido da ideia. As crianças venderam patrocínios para a instituição pelo preço de $1 por cada 2 balões. Era tanto balão para encher que chegava até a machucar a mão dos voluntários. Então, o evento chamado de Balloon Fest 86 teve uma enorme repercussão. As ruas da cidade de Cleveland ficaram lotadas para poder conferir a exibição de cores, que seria a quebra do recorde mundial de 1.200.000 balões, liberados no ano anterior, no aniversário de 30 anos da Disneylândia, lá na Califórnia. Só que, para a tristeza do povo, o que seria um momento de festa e de caridade, acabou se tornando um enorme pesadelo. O lançamento e as consequências. As coisas já começaram a dar errado antes mesmo do lançamento. Após uma tempestade que estava prevista aí para cair na cidade, os organizadores decidiram realizar a liberação dos balões antes do previsto, na tarde do dia 23 de setembro. Então, os quase 1,5 milhões de balões subiram da Public Square de Cleveland ao redor da Terminal Tower, batendo assim o recorde mundial. 5, 4, 3, 2, 1. Here they go. Liftoff! Amazing. And the A world record has just been broken in Cleveland over on there it goes. It's completely covering the terminal tower. Look at that. I want to sing up and away! A imensa quantidade de bexigas coloridas cobriu a cidade com cores diferenciadas, criando uma imagem bem bonita, diga-se de passagem, para aqueles que estavam assistindo o evento. Só que a alegria logo virou preocupação. Normalmente, um balão de látex cheio de gás hélio que é solto ao ar livre fica no ar por tempo suficiente para poder ser completamente esvaziado antes de descer de novo para a Terra. Só que os balões aí do Balloon Fest, quando foram soltos,
colidiram com uma massa de ar frio e chuva, que trouxeram as bexigas de volta ao chão ainda infladas, obstruindo o terreno e as vias navegáveis no nordeste de Ohio. A ocasião, então, causou um congestionamento de vias e estradas e encobriu grande parte do lago Erie, que é muito visitado por pescadores e pessoas que vão lá andar de barco diariamente. Bem no dia do evento, 2 pescadores foram dados como desaparecidos por seus familiares enquanto eles iam pescar lá no lago. Então qual que foi o BO? O resgate até chegou a localizar o suposto bote da dupla ancorado a oeste do parque Edgewater. Porém, a guarda costeira teve muita dificuldade em acessar o veículo aquático por causa dos malditos balões que cobriam a superfície do lugar. A quantidade de itens infláveis era tanta que não era possível ver nada que estivesse submerso, ficando assim quase que impossível a identificação dos pescadores naquele momento. Eles diziam que era como procurar uma agulha num palheiro. No dia 29 de setembro, as buscas tiveram até que ser suspensas. Era como se tivessem centenas de pessoas na água com blusas coloridas. Como que eles iam achar os caras? Infelizmente, logo depois do fim da procura, os corpos dos amigos foram encontrados quando as ondas levaram os dois até a terra. Por causa dos balões aí atrapalharem então as buscas, que talvez possa ter causado a morte, à custa da vida aí do marido, a esposa de um dos pescadores chegou até a processar a United Way de Cleveland e a empresa que organizou a liberação dos balões aí no valor de 3,2 milhões de dólares. Uma pena é que, infelizmente, isso não trouxe seu marido de volta. Outro caso que levou o evento a ser processado foi a queda dos balões numa fazenda de um homem chamado de Louis Nowakowski. Os cavalos do dono se assustaram com a chegada aí do monte de balões e por conta disso eles teriam sofrido ferimentos ao tentar fugir e coisa do tipo. O Nowakowski ele processou a United Way em $100 mil por danos. O processo também foi resolvido num acordo e os valores não foram revelados. Outro caos que os balões causaram foi no aeroporto de Cleveland, que teve que fechar uma de suas pistas por meia hora depois que os balões chegaram até lá também. Acidentes de trânsito também foram relatados quando os motoristas tentavam desviar das bexigas coloridas ou até mesmo quando eles se distraíam ao observar o grande espetáculo aéreo. Enfim, daí vocês se perguntam, mas onde foram parar os balões depois dessa treta toda? Bom, eles acabaram indo parar no lado canadense do lago Erie. Bom, pelo menos os balões eram todos biodegradáveis. Enfim, no final das contas, esse grande evento de caridade acabou ficando mais conhecido por essa presepada que aconteceu mesmo, do que por ter sido um evento de sucesso e pela própria quebra de recorde. E também um triste incidente aí de indiretamente poder ter causado aí, ter acabado com 2 vidas. Mas aí, vocês conheciam essa história do Balloon Fest 86? E qual que você acha que foi o principal erro do evento aí, de ter acontecido dado errado? Eu acho, sinceramente, que os caras vacilaram no dia que soltaram os balões, Porque a princípio, se não tivesse chuva, não tivesse essa massa de ar frio, que os caras deveriam saber, na época que tava soltando, não ia dar esse BO todo. Enfim, se você viu o vídeo até aqui, por favor, se inscreva no canal e deixe o seu like para poder ajudar a gente no engajamento e me deixa também a sua ideia de vídeo aqui nos comentários ou lá no meu Instagram. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Falou!